Características de uma mente semelhante à de Cristo, segunda parte. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Esse é o nosso segundo estudo. Se você não teve a oportunidade de participar do primeiro, não se preocupe. Fique conosco e depois vá à descrição, pois vamos deixar o link do primeiro estudo. Recapitulando, vocês se recordam que no primeiro estudo nós mencionamos 3 características da mente de Cristo. Vocês se lembram quais são elas? Quem lembrar, por favor, escreva nos comentários abaixo. Quais são as 3 características de uma mente semelhante à de Cristo? Primeira, mente viva, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida e paz. Perseverante, segunda, pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. A terceira, humilde, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Eu espero que vocês estejam gostando dos ensinamentos e quero desafiá-los a colocar estes conhecimentos em prática, pois creio que todos somos pecadores e dependemos da mente de Cristo para nos moldar. Acho que vocês concordam comigo. Através do Espírito Santo, somos encorajados a crescer e mudar. Ele nos convence do nosso pecado e somos agraciados pelo nosso Pai Celestial. E continuando nosso estudo, hoje vamos aprender mais 3 características de uma mente semelhante à de Cristo. Uma mente semelhante à de Cristo é uma mente, a quarta, pura. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles são sujas. Tito 1,15. Aqui a pureza é descrita como estado natural do cristão. Todavia, a impureza corrompe a nossa mente e consciência. Precisamos buscar diariamente estarmos cheios do Espírito de Deus e crescer em Cristo. Eu acho que vocês concordam comigo que hoje, devido à mídia, acesso que temos, somos bombardeados com muitas informações em todos os sentidos. As tentações podem nos levar a esferas do nosso pensamento nunca antes conhecidas, como a televisão, a internet, por exemplo, podem conduzir impurezas dentro do nosso lar, na intimidade de nossos lares. A sensualidade é cativante, inveja, fama e muitas vezes corremos o risco de nos tornarmos escravos delas. A ansiedade e a depressão são doenças do século. E o pecado está em todas as partes, tentando nos pegar. Se você quer ter vitória na vida espiritual, tem que desejar ser puro. Assim como o salmista usou esta estratégia para resistir à tentação. Não porei coisas torpes diante de meus olhos. Salmo 101, 3. Um dos grandes exemplos que temos na Bíblia, para mim, é Daniel e seus amigos. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Espenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Daniel 1:8. Daniel tomou a decisão de permanecer puro. Ele se posicionou durante a circunstância que se encontrava.
Você pode assegurar a vitória antes da tentação. Não precisa passar por ela. O vencer com um ato prévio. Isso implica que você deve tomar a decisão de permanecer puro antes que chegue a tentação. E outro grande exemplo bíblico é José no Egito. Veja o que José fez diante da tentação com a esposa de Potifar. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Olha o perigo. Então ela o agarrou pela capa e disse: "Vamos para a cama." Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Isso se encontra em Gênesis 39, do 12, versículo 12. Às vezes, a melhor coisa que devemos fazer é correr da tentação. Não sei se os irmãos concordam comigo, a gente poderia interagir nisso aí, porque nós devemos ter uma mente semelhante à de Cristo. E muitas vezes nós vamos encontrar situações e vamos ser levados a tomar decisões. E muitas vezes nós vemos que aquilo que traz a nossa mente, nós vemos com nossos olhos. E nós temos que policiar isso muito. E porque nós sabemos também que o inimigo, ele conhece a nossa mente, ele sabe aquilo que ele pode usar para tirar proveito disso. Por isso é muito importante que a gente tenha consciência disso e procure encher com os ensinamentos de Cristo. E uma mente semelhante a de Cristo é também uma mente, a quinta mente, sensível, ou seja, receptiva. Quando na noite da ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos, então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Lucas 24, 45. Será que no dia de hoje, Jesus não pode abrir o entendimento como fez com os discípulos? Ele escolheu seus discípulos e reconheceu neles uma virtude que fazia parte deles, pessoas idôneas, para 3 anos e meio de instrução e prática intensiva. Os discípulos nem sempre aprenderam rapidamente, mas sempre estavam interessados em aprender. Poderemos chamar essa virtude sensibilidade ou receptividade. Eles estavam abertos aos ensinos. E vamos observar o contrário de sensibilidade ou receptividade no texto de 2 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, Epístola aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 ao 16. E porque temos essa esperança, agimos com toda confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com o véu, para que os israelitas não pudessem ver o seu brilho. Estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje eles leem os livros da antiga aliança. A mente deles está coberta com o mesmo véu, e esse véu só é tirado quando a pessoa se une a Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como diz as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando eles se voltaram para o Senhor. Com Cristo, o véu foi retirado. Isso que significa que eles não tinham compreendido a vinda do Messias. É importante a gente entender que ser insensível a Deus é ser espiritualmente fechado.
A sensibilidade deve ser exercida em relação a Deus. Não devemos ser sensíveis a qualquer coisa e a todas as coisas. Tem que haver um balanço. Os discípulos foram sensíveis quando pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Nesta petição, não estavam simplesmente cobiçando o poder de Jesus de realizar milagres, que antes ele lhe havia dado autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. Na verdade, eles percebiam em Jesus uma coisa interessante: o relacionamento dele com o Pai, e desejavam imitá-lo. Jesus era profundamente espiritual. Eles queriam essa virtude da espiritualidade em suas próprias vidas. É indispensável a sensibilidade para com Deus, a fim que haja progresso na nossa vida espiritual. Ser sensível ao Espírito Santo, dedicando tempo para estudar as Escrituras e orar para que Deus abra o seu entendimento. Jesus foi sensível e responsivo para com Deus no grau máximo. Ele disse: não faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. João 8:28. Jesus afirmou que via o que o Pai estava fazendo e ouvia também o que ele estava dizendo, que não fazia nada independente do Pai. Jesus expressava o quê? A mente do Pai. E assim como o Pai é para o Filho, Cristo, também é para nós. Uma mente de Cristo é uma mente acesta, pacífica. Vocês recordam que no primeiro estudos, nós estudamos da mente viva, primeiramente, e agora estamos falando da mente pacífica. Ambas vêm desse versículo. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque sem Cristo estamos o quê? Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Porque sem Cristo estamos mortos. Porém, em Cristo, João 3,16, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Porém, com Cristo temos vida. Esta é a mente viva que estudamos no nosso primeiro estudo. A segunda parte do versículo 8, do capítulo 8, do versículo 6 diz: mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A mente espiritual é pacífica. Quem pode produzir paz em nossas mentes? O que os irmãos acham desta pergunta? E gostaria de interagir agora com vocês, e se vocês tiverem algumas sugestões, pode escrever nos comentários aí abaixo e deixar para que a gente possa ficar sabendo também. Em Gálatas, Paulo, no capítulo 5, do 22 a 23, Paulo descreve que o que pode produzir essa paz em nossas mentes, né, é uma mente com as características de Cristo, é o fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não é algo que conquistamos por nós mesmos. A nossa responsabilidade é fixar nossa mente em Cristo. Deus vai nos proporcionar, nos capacitar a ter esta paz. Jesus
passou por situações difíceis, como recordamos, né, nos evangelhos, quando ele foi tentado pelo diabo, e também antes da crucificação, Jesus, quando estava ali orando no Getsêmani, com aquela angústia, agonia, vocês se recordam que ele disse, né, que se fosse possível, tire de mim o cálice, mas que seja feita a vontade do Pai, né? Ele se colocou em obediência à vontade de Deus. Mas ele tinha comunhão com o Pai e foi obediente até cumprir sua missão. Sua mente estava livre do pecado e das assolações do sistema do mundo. E Jesus nos prometeu em Mateus, no capítulo 11, 28, duas coisas: paz e alívio. E ele disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É interessante, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive essa manhã, eu tenho uma conta no Brasil, no Banco do Brasil, e eu tinha um compromisso lá e precisava passar esse dinheiro para uma pessoa, e quando eu tentei fazer esse processo, eles bloquearam minha conta. E eu tinha que estar aqui no nosso estúdio, né, para a gente gravar esse estudo. Aí eu fiquei, o que eu vou fazer, né? Tentei resolver, ligar e tentar resolver o problema. Mas eu senti da parte do Espírito Santo falando para mim, né, buscar essa paz, né? E orei e pedi a Deus. E tenho certeza que Deus me deu essa paz, porque isso é uma parte que eu tenho lutado muito na minha vida, tentando desenvolver isso, né, na minha parte espiritual, porque nós cuidamos do corpo, tomamos vitamina, né? Eu mesmo estou fazendo um tratamento, agora eu preciso de tomar mais vitamina D, que eu estava sentindo muito cansado. E tenho feito isso, tenho sentido melhoras. E assim é com nossa parte espiritual. Devemos também tomar, né, esta fórmula que Paulo nos ensina, né, que é o fruto do Espírito Santo. Nós devemos nos apossar disso. Eu vou finalizar o estudo propondo um desafio. O que tem impedido você, e a mim também, vou fazer propor esse desafio a mim também, porque esse estudo tem me falado muito a desenvolver essa mente, para que tenhamos uma mente semelhante de Cristo. O que tem impedido você de viver em paz e desfrutar da liberdade que Cristo nos oferece? Pense no que já estudamos até aqui. E se precisar, você tem acesso a assistir o nosso primeiro estudo novamente, ou esse também novamente, porque nós vamos deixar as referências bíblicas na descrição para ajudá-lo. O desafio, então, é pensar no que estudamos até aqui e aplicar na prática o ensino e escrever nos comentários como foi a sua experiência. Muito obrigado por estar juntos conosco e nos encontramos no próximo estudo. Que Deus abençoe a todos nós.